Fala galera do Avanço Médio, tudo certo com vocês? Bem, na aula de hoje vamos trabalhar com matrizes. Nós temos que matrizes representam organizações de números em linhas e colunas. Nós temos aí que normalmente uma matriz ela é representada com uma letra maiúscula, no formato M por N, onde M representa o número de linhas e N o número de colunas. Então nós temos aqui o número de linhas e o N aqui representa o número de colunas. Número de colunas. Nós temos que cada um dos elementos de uma matriz é representado com uma letra minúscula, que nesse caso aqui vamos representar por A, I, J. Que nesse caso daqui nós temos a matriz maiúsculo, o elemento minúsculo. E esse formato IJ, I representa a linha e o J representa a coluna. Então nós temos aqui que esse elemento AIJ, ele está na linha I e na coluna J. Beleza? Assim, a fim de representações, nós temos que a matriz a gente pode botar da seguinte forma. Então nós temos aqui, ó, A11, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. A12, primeira linha, segunda coluna. A13, primeira linha, terceira coluna, e assim por diante. Então, todos os elementos dessa linha serão AU1N, ou seja, estão na primeira linha e na enésima coluna. Então, no caso, primeira coluna, segunda, terceira, e assim por diante. Na próxima linha, a mesma coisa, Então, aqui a gente tem o A21, o A22, o A23, seguindo a lógica, A2N para baixo, A31, A32, A33, A3N. Então, percorrendo aqui M linhas, eu vou ter a M1, a M2, a M3, até a enésima coluna, a MN. Então, nós temos aqui que essa matriz, que ela é de ordem M por N, então vamos botar aqui M por N, ela possui N linhas e N colunas, E dá para ver que o último elemento, obviamente, tem a mesma ordem que a matriz. Então, nós temos aí as representações matriciais sempre em linhas e colunas. Nós temos que o melhor exemplo de uma representação matricial de coisas palpáveis é o Excel, Quando você organiza elementos em linhas e colunas, tá? Nós temos aí que uma matriz ela pode ser obtida a partir de um termo geral. A gente vai comentar já sobre isso. Antes disso, a gente vai falar que a matriz ela pode vir tanto na forma de parênteses quanto na forma de colchetes. Então, por exemplo, a matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. Posso dizer A11, A12, A21 e A22. A matriz tem 2 linhas e 2 colunas. E aqui também, A11, A12, A21 e A22. Então, por isso que qualquer livro ou apostila que você venha pegar, você vai ver que alguns deles utilizam mais a estrutura em parênteses e outros mais em colchetes. Então, na verdade, é a mesma coisa. Então, nós temos aqui duas matrizes que são de ordem 2 por 2, que possuem 2 linhas e 2 colunas. Beleza? Bem, nós temos aí que dentro dessa organização matricial, então, normalmente tem um termo geral para poder reger esse elemento, Então, vamos supor que a gente tivesse aqui uma matriz A3 por 4, ou seja, com 3 linhas e 4 colunas, onde cada um dos seus elementos seja formado por A e J, onde 2i mais j ao quadrado é justamente sua forma de representação. Então, nós temos aqui que o termo geral dessa matriz será 2i mais j ao quadrado, e essa matriz ela é de ordem 3 por 4. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nesse exemplo. Nós vamos organizar justamente a estrutura 3 por 4, beleza? Então, esse aqui será o nosso exemplo número 1. Então, essa matriz aqui, ela possui 3 linhas e 4 colunas. Então, ela vai ter A11, A12, A13, A14.
A21, A22, A23, A24. A31, A32, A33, A34. Então, já sei mais ou menos como é o formato dessa matriz, sei que essa matriz ela é de ordem 3×4 e já conheço os seus elementos. Nós temos aqui um total de 3 vezes 4, 12 elementos. Cada um desses elementos vai respeitar justamente um termo geral, tá? Então, é bastante comum a utilização de um termo geral na obtenção de uma matriz. Então, nós temos aí que essa matriz que ela é de ordem 3×4, né? Então, ela será igual a, que é 3×4, não preciso colocar aqui toda hora esse 3×4, A1, 1. 2 vezes 1, 2. 1 ao quadrado dá 1, 2 mais 1 dá 3. 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado dá 4. Eu estou botando o J igual a 2 e o I igual a 1. Então, 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 com 2 dá 6. Ok? A1, 3. 2 vezes 1, 2. 3 ao quadrado, 9. 9 com 2, aqui vai dar 11. 2 vezes 1, 2. 4 ao quadrado, 16. 16 com 2, 18. Ok? Então, só recapitulando aqui, vai ficar 2 mais 1, 3. 2 mais 4, 6. 2 mais 9, 11. E 2 mais 4 ao quadrado, 16, que vai dar 18. Beleza? Então, obtivemos ali a primeira linha. Para a segunda linha, A2, 1. 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado, 1. 4 mais 1 dá 5. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 com 4, 8. 3 ao quadrado, 9. 9 com 4, 13. E aqui, 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 2, 4. 16 com 4, dá 20. Então, é nítido que a diferença entre a primeira e a segunda linha é justamente a diferença de 2. Porque na primeira você multiplica 2 vezes 1 e o outro 2 vezes 2. Até porque o j ao quadrado ele vai estar permanecendo em todas as linhas, né? Última linha. 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai ter 6, 6, 6, 6, 6. Todos os elementos. Só que aqui vai ter a diferença. 1 ao quadrado, 1. Com 6, 7. Então, aqui vai ficar 6 com 2 ao quadrado, 4. 10. Então, aqui vai ficar 6 com 3 ao quadrado, que dá 9, consequentemente, 15. E o último, 16 com 6, 16 com 6, 22. Então, essa é a nossa matriz A, né? 3×4, 3 linhas e 4 colunas. Então, basicamente, nós temos a estrutura da matriz sempre nesse formato aí, J, né, cada um dos seus elementos, onde I representa a linha, J representa a coluna. Todas as matrizes são do formato M por N, onde M representa o número de linhas e N representa o número de colunas. Então, sempre que vier uma letra maiúscula, ele está se referindo à matriz. Se você tem uma letra minúscula, ele está se referindo ao elemento. Vou até colocar isso daqui. Então, cada um dos seus elementos são do formato IJ e essa daqui é a nossa matriz, ok? Então essas são as informações iniciais da composição de uma matriz, lembrando que toda matriz pode ter um termo geral que vai ser uma função, né, que a gente vai determinar todos os elementos da matriz. Então no próximo quadro a gente vai falar sobre os tipos de matrizes, né? A gente vai começar falando sobre matriz transposta, matriz inversa e assim por diante, todos os tipos de matrizes e depois a gente vai falar sobre as operações. Nós temos aí que as matrizes, dentro do vestibular principalmente, não aparecem com muitas operações propriamente dita. Basicamente, a matriz ela é uma matriz informativa, onde tem um determinado número de dados ali dentro da matriz, onde você tem que coletar os dados e aplicar numa questão, beleza? Então, no próximo quadro, a gente vai ver os tipos de matrizes. Vamos lá. Então, dando prosseguimento à nossa aula de matrizes, nós vamos ver aí todos os tipos de matrizes que são possíveis, tá? Então, vamos lá. Tipos de matrizes. 2 pontos. Então, número 1, nós vamos ver aqui a matriz linha. Como o nome diz, se ela é matriz linha, significa que linha ela tem uma só. Ela pode ter várias colunas, mas linhas é uma só. Então, vamos pegar aqui um exemplo qualquer para poder representar a matriz linha. Vou pegar aqui a matriz A, que seja -4, 3 e 2. Essa matriz A aqui, ela é de ordem 1
por 3, ou seja, ela tem uma linha e 3 colunas. Então ela poderia ter quantas colunas eu quisesse ter, só que em relação à linha tem que ter uma só, até para justificar o nome dela, né? Bem, depois a gente vai falar sobre a matriz coluna. A matriz coluna, também como o nome diz, né? A matriz ela pode ter várias linhas, mas coluna uma só. Então nós temos aqui nosso exemplo, será a matriz que eu vou representar por B, 6, 3, 2, 1. Então nós temos aqui a matriz que ela é 4 por 1, que ela possui 4 linhas e uma coluna. Então esses são tipos de matrizes que geralmente são informativos dentro do enunciado de uma questão, tá? Não nada demais. Matriz nula. Matriz nula. Nós temos que a matriz nula, pela teoria, é a matriz que possui todos os elementos iguais a zero. Então, eu poderia ter muito bem aqui, ó, exemplos. A matriz C, que é igual a 0, 0, 0, 0. Essa daqui é 2 por 2. A matriz D, 0, 0. É uma matriz que ela é 1 por 2. Então, independente da ordem dessa matriz, a matriz nula é aquela que apresenta todos os elementos iguais a zero. Ok? Vamos lá. Item 4, nós temos a matriz quadrada. Dentre todos os tipos de matrizes, talvez as quadradas sejam as mais importantes. Primeiro, porque a organização de um sistema linear vem de uma matriz quadrada. E o cálculo de determinante só é possível a partir de matrizes que são necessariamente quadradas. Matrizes quadradas possuem o mesmo número de linhas e colunas, ok? Então, vamos lá. Então, vamos supor aqui a matriz A seja com o elemento 8. A matriz B, 5, 9, menos 3 e 1. A matriz C, 1, 2, 4, 3, 9, 3, 0, menos 1, menos 2. Então, nós temos aqui 3 matrizes quadradas, né? A primeira, 1 por 1, a outra, 2 por 2 e aqui, 3 por 3. Dificilmente você vai ver num concurso, né, qualquer tipo de questão de vestibular ou mesmo de concurso, uma matriz 1 por 1. Até porque, pela teoria, é pegar um elemento só, colocar dentro da matriz. Não faz muita lógica, né? Nós temos aí que as matrizes 2 por 2 e as 3 por 3 são as mais comuns de concursos vestibulares. E elas são parte da organização de um sistema linear, seja ele um sistema 2 por 2 com x e y, ou um sistema 3 por 3 x, y, z. Apenas em concursos militares muito mais difíceis, né, trabalha-se com matrizes de ordem maiores, né, 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Aí utiliza-se técnicas muito mais avançadas de sistema que envolvem escalonamentos, regras que usam o cofator, justamente pela regra de Laplace. Então são coisas muito mais evoluídas. No nosso caso aqui, basta saber o conhecimento básico de matriz para depois a gente fazer as operações, ok? Vamos lá. No item 5, nós vamos falar sobre a matriz diagonal. Nós temos aí que a matriz diagonal é a matriz que apresenta elementos significativos apenas na diagonal principal. Quem são os elementos da diagonal principal? A diagonal principal é composta por A11, A22, A33, A44 e assim por diante. Então vamos supor aqui a matriz D, até para ficar com diagonal, 5, 0, 0, 0, menos 1 e 0, 0, 0, 3. Então vocês vão perceber que apenas a diagonal principal apresenta elementos significativos, ok? Nós temos aí uma matriz que possui a característica da diagonal principal, que é a matriz diagonal, juntamente com a matriz quadrada, é a chamada matriz identidade. Matriz identidade. Que ela representa-se por IN. A matriz identidade, a partir do momento que alguém informa que a matriz ela é a matriz identidade, necessariamente ela é quadrada. Então você não precisa saber, é quadrado ou não. Não, é sempre assim. E ela possui uma característica própria. Nós temos que a matriz identidade de ordem 1 apresenta apenas o elemento 1. A matriz identidade de ordem 2, ela é 1, 0, 0, 1. Nós temos que a matriz identidade de ordem 3, ela é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então nós temos aí que apenas a sua diagonal principal
possui elementos significativos e necessariamente ele é igual a 1, ok? Nós temos que a matriz identidade ela é fundamental dentro das operações, por quê? Porque na operação de multiplicação, ela é o elemento neutro da multiplicação. Então, uma vez que você pegue uma matriz quadrada A, deixa eu mudar aqui de cor, a matriz quadrada A, e multiplica por uma identidade de mesma ordem, nós temos a própria matriz A aqui, ok? Então, nós temos aí que a identidade, ela é o elemento neutro na multiplicação de matrizes. Então, se eu multiplicar a matriz A pela identidade, gera a própria matriz A, ok? Bem, no item 7, que eu vou fazer aqui no cantinho, nós temos a transposição de matrizes. A transposição de matrizes representa a troca da linha pela coluna e vice-versa. Nós temos aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó, matriz transposta, que a representação é A elevado a T. Uma vez que a gente tem a matriz A, seja 4, 2, 3, menos 1, 1 e 5. Essa matriz aqui, ela possui ordem 3 por 2. Nós temos 3 por 2 significa 3 linhas e 2 colunas, ok? A partir do momento que a gente promove a transposição, as linhas e as colunas vão trocar de lugar, né? Então, nós temos aqui que a matriz transposta será 4, 2, 3, menos 1, 1 e 5. Essa matriz que ela era 3 por 2, agora ela é 2 por 3. Primeira coisa importante, nós temos que os únicos elementos que não trocam de lugar dentro da transposição são os elementos da diagonal principal. Por quê? A1, 1, troca o 1 com 1, fica no mesmo lugar. A2, 2, troca de lugar, permanece no mesmo lugar. Então, os elementos da diagonal principal, eles não se alteram. 4, 1, 4, 1. Beleza? E a gente vai perceber aqui o que era linha se torna coluna e vice-versa. O que era a primeira coluna, 4, 2, 3, se torna a primeira linha. Então, na transposição de matrizes, nós temos uma troca de perfil da matriz, né? Então, se ela era 3 por 2, vira 2 por 3. Obviamente, se forem quadradas, permanece com o mesmo formato, 2 por 2 vira 2 por 2. Só que existe a troca dos elementos, né? Com exceção da diagonal principal, todos eles mudam de lugar. Então, por exemplo, A2, 1 vira A1, 2. A3, 3 vira A3, 3. Ou seja, esse não muda. Mas A4, 5 vira A5, 4. Então, dentro dessa transposição, que promove a troca da linha pela coluna, nós temos aí que sempre vai mudar os elementos de lugar, com exceção da diagonal principal, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar as operações, né? Vai falar sobre adição, multiplicação de um número real por uma matriz, e a gente vai ver várias características dentro de matrizes. Lembrando que essa parte de matrizes pode até vir operações mais complexas dentro do vestibular, que eu particularmente não acredito, mas é importante saber que os formatos básicos, né, da matriz vêm das operações convencionais. E um detalhe que a gente vai ver dentro da multiplicação é que quando a gente aprende multiplicação na álgebra, na aritmética, a gente fala que a ordem dos fatores não altera o produto. E a gente vai ver justamente que nas operações matriciais que a ordem dos elementos dentro da multiplicação vai alterar sim o produto. Então, no primeiro momento você vai ver assim, nossa, que estranho. Normalmente eu aprendo que A vezes B é igual a B vezes A. Nas operações matriciais não é assim que funciona, beleza? Então, até o próximo quadro. Vamos lá, galera. Tem 3 operações de matrizes. Quando a gente fala sobre adição ou subtração, necessariamente as matrizes devem ser de mesma ordem. Ou seja, se eu pego a matriz A de ordem 3 por 4, ela só pode operar com uma outra matriz 3 por 4. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vou botar aqui, ó. Adição e subtração. Então, vamos pegar a matriz A, 3, 2, 5, 7, 1, 9. E a matriz B, 5, menos 1, 0, 2, 4, 6. Então, vamos fazer tanto as operações de adição quanto subtração. Obviamente que na parte de adição, A mais B igual a B mais A. Nesse caso aí, né, não existe problema algum.
Só que na subtração, obviamente, vai ter diferença quem que vai ficar no final subtraído. Então, se eu promovo A mais B, que é igual a B mais A, estamos falando de 3, 5, 1, 2, 7, 9, operando com 5, 0, 4, menos 1, 2 e 6. Então, nós temos aqui a matriz que ela é de ordem 3 por 2, operando com a matriz 3 por 2. Maneiro. E o resultado vai ser uma matriz 3 por 2, obviamente. Nós temos que os elementos que possuem a mesma posição, eles vão interagir entre si, né? Então, 3 somado com 5, 8. 2 somado com menos 1, 1. 5 somado com 0, 5. 7 somado com 2, 9. 1 mais 4, 5. 9 mais 6 dá 15. Então, era a matriz 3 por 2, com a matriz 3 por 2 e permaneceu a matriz 3 por 2. Beleza? Então, nesse caso daí, o convencional, operações básicas de matemática, né? Não tem muito mistério. Aqui eu vou fazer A menos B, que é diferente de B menos A. Por quê? Justamente pela posição do sinal, né? Então, A menos B, eu estou tirando B do A, tal como B menos A eu tiraria o A do B. Então, a mudança em relação ao sinal é o que você vai ver em relação a todos os elementos. Então, o resultado que eu tiver aqui do A menos B, o B menos A será todos os elementos, só que simétricos, né? A gente vai mudar justamente o sinal oposto de cada um deles vai promover justamente a operação oposta. Então, nós temos aqui, que nesse caso vai ficar 3 menos 5, que dá menos 2. 2 menos 1 menos 1 vai ficar 3. 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5. 1 menos 4, menos 3. 9 menos 6 dá 3. Então, deu uma matriz 3 por 2. Se eu fizesse B menos A, ficaria 2 menos 3, menos 5 menos 5, 3 e menos 3. Então, ficaria justamente todos os elementos com sinais trocados. Beleza? Show de bola. Então, essa daqui foi a nossa adição e subtração de matrizes. Outra coisa importante, antes das operações mais difíceis, né? A multiplicação de um número real por uma matriz. Nós temos que na multiplicação de número real pela matriz, todos os elementos da matriz são multiplicados por esse elemento, né? Então, uma vez que eu tenho aqui, eu vou permanecer com esse exemplo do A. Se eu quero saber aqui quanto vale 2 vezes o A, a caneta verde está bem ruim, né? Então, aqui vai ficar 2 que multiplica a matriz 3, 5, 1, 2, 7, 9. Consequentemente, nós teremos 6, 10, 2, 4, 14, 18. Era a matriz de ordem 3 por 2, que continua sendo a matriz de ordem 3 por 2. Nós temos aí que dentro da multiplicação de um número real pela matriz, nós temos que cada um dos seus elementos são multiplicados por esse cara. Consequentemente, não tem um porquê mudar a ordem da matriz. A única coisa que vai mudar é a multiplicidade dentro da matriz em relação a cada um dos seus elementos. Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, 3 vezes o B, então ficaria 3 vezes a matriz B, que ela é 5, 0, 4, menos 1, 2, 6, que no caso aqui vai ficar 15 menos 3, 3 vezes 0, 0 e 6, 12 e 18. Então, a matriz 3 por 2 permanece sendo a matriz 3 por 2. Então, nós temos aí os conceitos básicos de adição e subtração, multiplicação de um número real por uma matriz. Então, esse processo vai ficar um pouco pior quando falarmos agora sobre multiplicação entre matrizes e a parte de inversão de matrizes. Então, até o próximo quadro. Vamos lá, dando prosseguimento então ao nosso conteúdo, né? A gente vai ver agora a multiplicação de matrizes. Então aqui eu botei como observação que A vezes B é diferente de B vezes A. E na grande maioria das vezes vai acontecer isso mesmo, né? Então vamos lá, primeira coisa, as matrizes devem ser de mesma ordem? Então esse não é um quesito. Então nós temos aí que algumas condições a gente tem que analisar primeiro. Então eu botei 3 exemplos, vamos analisar o primeiro. O primeiro exemplo, nós temos a matriz A de ordem 2 por 2.
E a matriz B, que ela possui 2 linhas e 4 colunas. 2 por 4. Então, nós temos aqui, ó, como é que a gente analisa as condições. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui outra coisa. Condições de produto. Quais são as condições de produto? Então, eu tenho uma matriz A tentando multiplicar com matriz B. Então, nós temos aqui uma 2 por 2 querendo multiplicar com uma 2 por 4. Para que isso possa acontecer, necessariamente, esse elemento aqui tem que ser igual a esse. Se isso não acontecer, não é possível. E pelos extremos, a gente vai analisar a matriz resultante. Então, a matriz resultante será 2 por 4. Então, vou botar aqui, ó. Matriz resultante. Se eu tentasse fazer B vezes A, será que daria certo? B vezes A. Então, você tem aqui a matriz 2 por 4, tentando multiplicar com a 2 por 2. É possível esse produto? Não, porque esse elemento e esse são diferentes. Então, nesse caso, a multiplicação A vezes B existe e a B vezes A nem existe. Então, acontecem essas coisas também, beleza? Então, nessa primeira aqui, eu vou deixar apenas com as condições, depois vocês tentem fazer justamente a multiplicação A vezes B, baseando-se no que eu vou fazer aqui no exemplo número 2. Então, vamos lá. No exemplo número 2, nós temos a matriz 2 por 2, tentando operar com a matriz que ela possui 3 linhas e 2 colunas, né? Então, ela tem aqui 2 linhas e 2 colunas, aqui é 3 linhas e 2 colunas. Então, nitidamente, nós temos que A vezes B, que seria 2 por 2, né? Tentando operar com uma 3 por 2, é inviável. Por que é inviável? Porque esse elemento aqui e esse, eles são distintos entre si, ok? Tá, e B vezes A é possível? Vamos analisar. B vezes A, nesse caso, que seria a matriz 3 por 2 querendo operar uma 2 por 2, é possível porque esse elemento e esse aqui, eles são iguais entre si. Ah, então vou fazer essa operação B vezes A. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui B, que é 1 menos 1 e 2, menos 2 menos 4 e 4, tentando operar com A, que é menos 2, 1, 0, 3. Então, o primeiro momento que a gente vai fazer é a operação mesmo, a multiplicação entre esses dois matrizes. Na multiplicação de matrizes, você multiplica os elementos da linha da primeira com os elementos da coluna da segunda. Então, vocês vão perceber que esses dois elementos devem ser iguais. Por quê? Porque o número de elementos da linha da primeira é igual ao número de elementos da coluna da segunda. E nós temos aí que o resultado disso será a matriz 3 por 2, que seriam justamente os extremos. Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? A gente faz primeiro da linha com primeiro da coluna, 1 vezes menos 2, menos 2. Somado com segundo da linha com segundo da coluna, menos 2 vezes 0, 0. Já operei a primeira linha com a primeira coluna, vou partir para a segunda coluna. Primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 1, primeiro da linha com o primeiro da coluna, 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, sempre opera toda a linha com toda a coluna, ok? Vamos lá. Agora, a segunda linha com cada uma das colunas. Vou mudar de cor. Menos 1 multiplicado por menos 2 dá 2 positivo. Mais menos 4 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. Agora, a última linha com cada uma das colunas. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 4 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Mais 4 vezes 3, 12. Então, gerou aqui uma matriz que ela será 3 por 2. Percebam. Aqui vai ficar menos 2, 2 e menos 4. Na segunda coluna, menos 5, menos 13 e 14, que vai dar uma matriz 3 por 2, que eu já sabia do início justamente pelos seus extremos. Beleza? Ali no exemplo 3, a gente já vê uma parada bastante interessante. Nós temos aqui a matriz A, ela é 1 por 3. E a matriz B, ela é 3 por 1. Nesse caso, é possível tanto A vezes B quanto B vezes A. Só que os resultados darão não só completamente diferentes, como o formato também.
Se eu faço A vezes B, que seria 1 por 3 vezes 3 por 1, é possível, porque esses dois elementos aqui são iguais, e vai gerar a matriz 1 por 1. Já na multiplicação de B vezes A, que vai ser a 3 por 1 vezes 1 por 3, também é possível, porque esses dois elementos são iguais, e vai gerar uma matriz 3 por 3. Então, não só vai ser diferente o resultado, como também o formato das matrizes. Então, aqui, ó, A vezes B. Então, tem aqui 1, 2, 4, multiplicando com 3, 5, 6. A gente sabe que multiplica-se linhas por colunas. Ou seja, só tem uma linha com uma coluna, vai dar um resultado só. Então, aqui vai ficar 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 6, 24. A gente faz primeiro da linha com o primeiro da coluna, segundo da linha com o segundo da coluna, terceiro da linha com o terceiro da coluna. Ou seja, nós temos que A vezes B aqui gerou a matriz 34, 37, que é a matriz 1 por 1. Só tem um elemento que é o 37. Já na promoção de B vezes A, nós teríamos 3, 5, 6, multiplicado por 1, 2, 4. Como a gente multiplica as linhas pelas colunas, a gente vai ter em cada linha apenas uma coluna, um elemento da coluna para poder multiplicar. Então, nesse caso aqui, B vezes A ficaria 3 vezes 1, 3, acabou a operação. 3 vezes 2, 6, acabou a operação. 3 vezes 4, 12, acabou a operação. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Última linha. 6 vezes 1, 6. 12 e 24, gerando a matriz aqui 3 por 3. Então é fantástico visualizarmos aqui que A vezes B deu 1 por 1 e B vezes A deu 3 por 3. Então, não necessariamente existe A vezes B ou B vezes A, como os produtos são diferentes e os formatos das matrizes também são diferentes. Então, para a gente analisar se existe produto ou não, a gente tem que verificar se esses dois elementos são iguais, caso contrário, não existe multiplicação. E os extremos vão dar justamente a matriz resultante, que daria a matriz 2 por 4, que eu pedi para que vocês fizessem. Então, se você tenta fazer B vezes A, nem é possível esse produto, porque esses dois elementos são distintos entre si. Então, mais do que fazer a operação, nós temos aí que a condição, as condições de existência, né, são extremamente importantes, né? Então, muitas vezes o problema, ele preza justamente por isso. Ela fala sobre a matriz A de ordem 3 por 8 e a matriz B de ordem x por 2. Aí ele quer saber quais são as condições para que exista A vezes B. É necessário que aqui o x seja igual a 8. Por quê? Porque justamente esses elementos aqui, né, o coluna do segundo tem que ser igual à linha do primeiro. Então, caso você não consiga casar isso daí, nem existe produto. Então, muitas vezes não tem produto mesmo. Então, vamos supor que esse x aqui fosse um número qualquer, fosse 4, A vezes B não existe, B vezes A também não existe. Então, essa operação de multiplicação entre matrizes nem existiria dentro do nosso problema, tá? Então, nós temos aí que analisar essas condições, ela não só faz parte, como é um ponto fundamental ali para poder fazer a organização dos elementos, para começar a fazer esse produto de linhas por colunas. Então, a gente multiplica cada uma das linhas por cada uma das colunas, por isso que o número de elementos da linha da primeira tem que ser igual ao número de elementos da coluna da segunda, beleza? Então, no próximo vídeo a gente volta com mais informações. Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre matriz inversa. O símbolo da matriz inversa é A elevado a menos 1. A teoria diz que uma matriz multiplicada pela sua inversa gera identidade de mesma ordem. Então, só é possível inverter matrizes que são necessariamente quadradas. Então, 2 por 2, 3 por 3 e por diante. Dentre as necessidades aí, eu acho que a única que vale a pena a gente falar, até vou ensaiar na 3 por 3 também, mas será 2 por 2. Então, como é que será a matriz? Então, vamos supor aqui, ó, eu tenho a matriz A, que ela é 2, 1,
botar 3 e 4. Ok? Então, quero saber qual é a inversa dessa matriz. Quando falarmos sobre o determinante, eu vou afirmar para vocês que só é possível inverter a matriz a partir do momento que o determinante é diferente de zero. Vocês ainda não sabem o que é determinante, tá? Então, essa matriz aqui eu posso garantir para vocês que tem um determinante diferente de zero. Então, a teoria diz o seguinte: A vezes a sua inversa é igual a identidade. Então, a matriz A, que é 2, 3, 1, 4, vezes a sua inversa, que eu não faço ideia quem seja, chamarei ela de A, B, C, D. É igual à identidade de mesma ordem. A gente viu que a identidade é uma matriz diagonal, onde a diagonal principal, os elementos iguais a 1, todos os demais elementos iguais a 0. Na multiplicação de matrizes, a gente multiplica linhas por colunas. Então, como é que vai ficar isso? 2 vezes A, 2A, mais 1 vezes C, C. Primeira linha com a segunda coluna agora. 2 vezes B, 2B, mais 1 vezes D, D. Agora a segunda linha com as colunas. 3 vezes A, 3A, mais 4 vezes C, 4C. 3 vezes B, 3B, mais 4 vezes D, 4D. É igual a 1, 0, 0, 1. Na igualdade entre matrizes, necessariamente elas devem ser de mesma ordem. E nesse caso aqui são, né? A matriz 2 por 2 igualada com a matriz 2 por 2. Então, os elementos de mesmo posicionamento serão igualados. Vou igualar esse cara com esse daqui com esse daqui com esse e esse último com esse. Então, a gente vai gerar um sistema, vai ficar 2A mais C igual a 1, 3A mais 4C igual a 0, e do outro lado, 2B mais D igual a 0, 3B mais 4D é igual a 1. Então, para fazer esse sistema, eu posso recorrer a qualquer método que eu conheça. Método da adição, da substituição, comparação, o que for. Nesse caso daqui, o que eu vou fazer? Nesse lado, vamos multiplicar aqui por menos 4. Vou utilizar o método da adição. Então, a gente vai ter aqui menos 8A menos 4C igual a menos 4. E 3A mais 4C é igual a 0. Somando essas duas linhas, nós vamos perceber que vai cortar o C. Então, a gente vai ter menos 5A igual a menos 4. Vou multiplicar por menos 1. 5A sendo igual a 4. A é igual a 4 sobre 5. Aqui eu já tenho o A11, né? Para poder achar o valor de C, basta substituir em qualquer uma das duas equações. Vou substituir na de cima, eu acho. Tá? Então, aqui, vou botar aqui para ficar diferente. Então, 2 vezes o A, que eu acabei de achar, 4/5, mais C é igual a 1. Então, aqui vai ficar 8/5, né? Vou passar para lá. C igual a 1 menos 8/5, tirando aí um C, 5 menos 8, menos 3/5. Então, esse aqui é o valor do C, ok? No segundo sistema, vou multiplicar de novo por menos 4. Vou adotar a mesma solução. Vai ficar menos 8B menos 4D igual a 0 e 3B mais 4D igual a 1. Somando aqui as duas equações, vou cortar aqui o D. Vai ficar menos 5B é igual a 1, B igual a menos 1/5. Ao substituirmos qualquer uma das duas equações, vou substituir aqui, ó. 2 vezes o B, que é menos 1/5, mais D é igual a 0. Aqui vai ficar menos 2/5, D igual a 2/5. Consequentemente, a matriz inversa, que é ABCD, o A vale 4/5, o B vale menos 1/5, o C vale menos 3/5 e o D vale 2/5. É a matriz 2 por 2. Então, se você agora promove a multiplicação da matriz A pela sua inversa, com certeza absoluta será a matriz da identidade o resultado que você vai encontrar, beleza? Com isso a gente fecha parcialmente essa teoria aí sobre as operações de matrizes e todos os tipos de matrizes, beleza? Show!